Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcos. Esta é a disciplina de Biologia Molecular ministrada para o curso técnico em Biotecnologia integrado ao ensino médio. Estamos chegando no final da nossa caminhada na Biologia Molecular. Esta é a nossa última aula teórico-prática, que tem como título Tecnologia do DNA Recombinante. Vocês verão que essa aula ela é um pouco maior do que as outras, né? Tem mais slides, nós vamos demorar um pouquinho em cada slide. Então eu recomendo a você para assistir em duas partes este momento aqui, essa aula, tá bom? Bom, o que é a tecnologia do DNA recombinante? É a mesma coisa que engenharia genética. Ela é o conjunto de técnicas que permite aos cientistas identificar, isolar e multiplicar, expressar genes de qualquer organismo. Então, esse conjunto de técnicas que faz com que a gente consiga manipular genes e expressar proteínas a partir desses genes, nós chamamos de tecnologia do DNA recombinante ou engenharia genética. É importante, logo de início, a gente conseguir separar bem a clonagem celular da clonagem molecular. A tecnologia do DNA recombinante, ela tem as suas raízes na clonagem molecular, certo? Diferente da clonagem celular. O que seria a clonagem celular? Então, clonagem celular é como no caso mais famoso, né, o caso da ovelha Dolly, onde você utiliza uma reprogramação celular e a partir dessa reprogramação você retira material genético de uma célula completa e assim você consegue transferir esse material genético para uma célula, um óvulo, né? E a partir disso você consegue produzir um organismo idêntico ao organismo que essa célula, que esse material genético reprogramado veio, né? O organismo de origem. E isso seria uma clonagem celular, onde você clona todos os genes. Já a clonagem molecular, como o nome já diz, você vai trabalhar com genes específicos. Pode até trabalhar com mais de um gene de uma vez só, mas com famílias de genes, com um, dois, no máximo três genes, e a partir destes você produz então uma proteína, né, a partir da tecnologia do DNA recombinante. Então a diferença é na amplitude. Clonagem celular é clonagem do organismo inteiro. Clonagem molecular é de um gene ou de alguns poucos genes em um único organismo, tá bom? Bom, a clonagem molecular, ela é uma clonagem que pode ser feita de duas formas. Nós já estudamos a clonagem molecular quando nós estudamos a PCR. A PCR é um tipo de clonagem molecular in vitro, independente de célula. Olha, eu tenho o DNA, o template, né? O meu DNA amostra, os primers, os nucleotídeos, a taq-DNA polimerase, o buff, né? E a partir disso a gente consegue produzir cópias de uma amostra específica. Por exemplo, essa amostra de DNA aqui. Com esses primers eu consigo amplificar, gerar cópias específicas desse DNA. Então isso seria uma clonagem independente de célula. Então a reação em cadeia da polimerase é uma clonagem molecular independente de célula. Já as clonagens dependentes de células, elas precisam então de um hospedeiro para esse DNA, e você não pode injetar o DNA livre dentro da célula, você precisa colocar ele em uma estrutura, seja um plasmídio, um fagomídio, em um vetor, né? Para que essa célula reconheça o vetor e tome para si aquele DNA inserto e faça as proteínas a partir dele. Bom, aqui já temos a primeira pergunta. A clonagem molecular, então, o objetivo é a obtenção de uma grande quantidade de uma determinada sequência de DNA de interesse. Aqui é simples para explicar, né? Só de forma didática, o Stormtrooper, né? Apesar de que, no caso dos Stormtrooper, o tipo de clonagem foi clonagem celular. Lá no filme foi uma clonagem celular e não molecular, porque a molecular é apenas um gene de interesse ou até uma família de genes de interesse. Quais são as etapas da tecnologia do DNA recombinante? Primeiro, o organismo de interesse, você precisa saber.
Depois, extração do DNA deste organismo de interesse. Depois, a quebra, a clivagem desse DNA genômico para você extrair só o gene que você precisa, ou a amplificação do gene que você precisa pela PCR, porque a PCR ela consegue selecionar o gene específico por amplificação. Isto é, fazendo muitas cópias daquele gene, ele fica em evidência e você consegue retirá-lo. Clonagem dos fragmentos em vetores, que é quem carrega esse DNA, né, esse fragmento, e o armazenamento dos vetores em células hospedeiras. São essas as 5 fases da tecnologia do DNA recombinante. Falaremos então sobre as ferramentas. Quais são as ferramentas para a clonagem molecular? As enzimas, nós temos 2 classes, as enzimas de restrição e a classe da DNA ligase, certo? Estudaremos como funciona cada uma dessas 2 classes, tem funções diferentes. Os vetores, que é quem vai, a molécula de DNA que vai hospedar o DNA incerto, que podem ser do tipo plasmídio, fagos, né? São vírus que infectam bactérias, cosmídeos, que são vírus muito grandes, cromossomos artificiais, então você pode clonar em um cromossomo inteiro, né? E aí transferir esse cromossomo para células eucarióticas, como de leveduras, do tipo Pichia pastores. Vírus, né, em geral, que vai infectar células eucarióticas também. E quem é os hospedeiros? Quem vai receber esses vetores? A maioria dos trabalhos é com bacilos gram-negativos, como a Escherichia coli, é a principal ferramenta da clonagem molecular. Leveduras, como a Pichia pastores. Células animais, como a célula do ovário do hamster chinês, né? Célula CHO. Células vegetais, como a célula do tabaco, do nicotinamina betânia. São células também muito utilizadas para receber vetores e expressar proteínas em plantas, que é uma forma também, uma plataforma de expressão de proteínas. Bom, como que ocorre então a formação da molécula de DNA recombinante? O que é essa molécula de DNA recombinante? Você tem o DNA que te interessa, que você quer produzir a proteína dele, e você tem o vetor. E aí você precisa juntar os dois, formando então a molécula de DNA recombinante. Então é o que nós estamos vendo aqui, olha. Nós temos o DNA de interesse, nós temos o vetor. Como que nós fazemos para juntar os dois? Precisamos cortá-los para que eles sejam complementares um para com o outro, né? Então, imagina aqui que essa folha aqui, essas 2 folhas, não sei se vocês vão conseguir ver, imagina que esse seja o gene de interesse e esse seja o vetor. Para que os dois se encaixem, eu preciso cortá-los para que eles sejam complementares. Então, eu preciso então fazer um corte, certo? Um corte aqui, vou cortar o meu vetor. Corta aqui. E vou cortar o meu inserto. E agora, olha só, já que eu cortei o vetor e o inserto, e agora eles são complementares. E aí vem uma enzima e liga. Quem é que faz esse corte? São as enzimas chamadas endonucleases. São enzimas descobertas em determinadas bactérias que cortam DNA em sequências específicas. Por exemplo, essa sequência aqui, ó, GAATTC, e a palíndrome, né, ó, no sentido contrário, da mesma sequência, é a sequência que a enzima EcoR1 corta. Então, se eu cortar o meu inserto nessas regiões e cortar o meu vetor nessas regiões, eles vão ser complementares, como eu estou vendo aqui. E aí eu venho com uma enzima chamada DNA ligase e ligo os dois, e agora eles formam a molécula de DNA recombinante. Então, olha só, quais são as etapas de construção da molécula do DNA recombinante? Tem o plasmídio, né? Um exemplo de vetor é o plasmídio, o principal. Ele é circular e eu preciso cortá-lo. Aqui tem os sítios para a enzima, ó, então imagina que é o sítio AATT e a palíndrome, né? TTAA, que é o sentido contrário. Ótimo. E aí eu preciso cortar ele aqui. Eu tenho o inserto, a mesma coisa. No inserto eu tenho que ter o sítio da enzima dos 2 lados e cortar esse sítio para que agora eles sejam complementares, tá vendo? Olha só,
complementares. Então, a primeira fase é a fase de clivagem, a quebra. Quem faz isso são as endonucleases, são as enzimas que vão cortar tanto o plasmídio quanto o meu inserto. Agora, a fase de ligação. Quem faz isso é a DNA ligase. Simplesmente ela vai ligar aqui as bases. Elas não são complementares, olha. Eu não cortei de forma complementar, então agora ela vem e liga, olha só, as bases formando um único DNA. E agora o meu DNA recombinante vai ser, que significa plasmídio mais inserto, né? É o meu DNA recombinante, vai ser inserido dentro de uma bactéria, por exemplo, que é o processo de transformação bacteriana. E agora a bactéria vai tomar isso como seu e começar a produzir a proteína a partir dele, tá bom? Uma pergunta interessante. Como que eu vou garantir que no meu vetor tenha o sítio da enzima e no meu inserto também tem o sítio da mesma enzima, considerando que os genes são os mais diversos na natureza? O vetor, você já compra ele com os sítios de enzima, como veremos nesta aula. O inserto, simplesmente você faz uma PCR usando primes que se liga no inserto e adiciona o sítio para o corte da enzima. Simples assim. Não é uma sequência de nucleotídeos? Você faz um prime que vai se ligar nessa região do inserto, nesta região, e além de se ligar e aumentar o número de cópia dele, o prime insere essa sequência aqui, que é a sequência para que a enzima possa cortar. Então, bem bacana isso. Quais são as etapas para a construção do DNA recombinante? Pergunta de número 2. Falando das enzimas de restrição, as endonucleases, elas são, então, né, como eu disse, enzimas que reconhecem e clivam DNA em pontos específicos. Geralmente, em números pares são esses sítios, né? 4, 6, 8. E elas são palíndromas. Quer dizer, olha só, que a enzima que corta a fita 5' 3', corta, né, no sentido contrário na fita 3', 5', ó. Olha só, a sequência é palíndroma, ó. Aqui, ó. Tô lendo nesse sentido, se eu ler de trás para frente, dá o mesmo sentido. Isso é palindromia, né? Então, aqui nós temos exemplos, olha, de sítios, né, no DNA, onde a enzima EcoR1 cortaria e a RIND3 cortaria, tá certo? Cada enzima tem o seu próprio sítio de corte. E aí é legal porque existe um mapa de enzimas muito bacana que você consegue, portanto, trabalhar e identificar qual enzima você deseja utilizar. Quais são as características delas? Elas são enzimas de restrição, são enzimas que cortam e, por isso, chamadas de endonucleases. São de bactérias, têm linhagens diferentes, então você vai ver que tem vários nomes. O nome dela é derivado da linhagem e espécie da bactéria que ela foi isolada. Ela corta por hidrólise os fragmentos e são ferramentas básicas da clonagem de genes. Importantíssimo, uma pergunta que cai em todos os concursos públicos, né, em biotecnologia. Se pergunta assim: qual foi a principal ferramenta que mudou a tecnologia do DNA recombinante? E aí as pessoas falam, né, a maioria das pessoas respondem: foi a reação em cadeia da polimerase. Veja, a PCR ela é muito importante, ela é uma etapa muito importante, mas é uma etapa que vem antes disso aqui, antes do corte com a enzima. Não é? Você vai usar a PCR lá para pescar o gene, né? Então você vai isolar o gene, você pode inserir o sítio para a enzima. Mas eu quero te dizer o seguinte, que a enzima de restrição, a descoberta das enzimas de restrição, foi o que possibilitou nós manipularmos o DNA, ligarmos, cortarmos o DNA e ligarmos um com o outro. Um DNA de um sapo ligado com um DNA de uma cobra, por exemplo. Um DNA de um camelo sendo ligado a um DNA de uma bactéria. Foi as enzimas de restrição. A tesoura, né? As enzimas de restrição que possibilitaram isso. São as maiores ferramentas que a biologia molecular tem até hoje. Aqui um pouco da nomenclatura, como que são chamadas essas enzimas? Então, elas têm um acrônimo, né? Por exemplo, EcoR1. Esse fala do gênero. Então, é de Escherichia. O CO é da espécie, coli. R é da STIP, né, que é a variante, RY13. E 1 é o número de descoberta, porque pode ter EcoR1, EcoR2, EcoR3, que são variações da enzima.
Então, é assim que a gente chama elas. Aqui, olha a enzima endonuclease trabalhando. Ó. Ela achou a sua sequência palíndroma e agora ela corta, olha, como se fosse uma tesoura. Aqui, mais uma vez, lembrando que a enzima ela deve cortar o gene-alvo. O gene-alvo só carrega o sítio da enzima porque a gente, através do primer, a gente adiciona esse sítio da enzima no gene-alvo, né? Que é o que a gente chama de enxerto. E no plasmídio também. Já o do plasmídio, o sítio do plasmídio já vem pronto da indústria, tá bom? O plasmídio já vem com vários sítios para você usar as enzimas que você quiser. Existem dois tipos de corte com as enzimas de restrição. Os cortes que nós chamamos cortes Blunt-End, que são cortes cegos, onde você corta as duas fitas, olha só, de forma direta, né? Você racha as duas fitas. Por isso que o corte é cego, porque ele dá extremidades cegas, olha, elas não são coesivas, né? São cegas. E existem os cortes, como nós vimos agora no exemplo. Deixa eu voltar aqui, que eu acho que eu acabei fechando, né? Um minuto só, pessoal. Pronto. Eu penso que vocês já estão conseguindo ver aí. Acabei fechando aqui sem querer. Muito bem. Então, existem os cortes de extremidade coesivas, que foi o que nós vimos até agora, certo? Eu gosto muito das extremidades coesivas, porque vocês vão ver que isso garante maior fidelidade, né? Eu consigo ter certeza que eu estou fazendo a ligação no ponto correto. Olha aí o número de enzimas. Existem muito mais, existem mapas inteiros, né? A mais conhecida é a EcoR1, né? Já usei no laboratório. A RIND também, do Haemophilus aegyptus, também é muito utilizado. A BAM, do Brevibacterium albumidium, também é muito utilizada, tá bom? São as enzimas mais utilizadas e aqui são os mapas onde elas cortam. Agora, o vetor. O que seria o vetor? É quem recebe o inserto cortado, né? Então, ele tem a função de multiplicar as moléculas do DNA recombinante em organismos vivos, né? Então, ele entra, o gene-alvo está dentro dele, você coloca ele dentro da bactéria, a bactéria diz, olha, isso aqui é meu, esse vetor é meu. E aí começa a multiplicar o número do gene, começa a produzir a proteína que aquele gene dá origem, tá bom? O que um vetor sempre tem? Ele tem o local onde você vai botar o gene-alvo, ele tem um gene de resistência a um determinado antibiótico, você vai ver para que serve daqui a pouco, e um promotor para expressão, se esse vetor for um vetor de expressão, né? Então, olha só, os vetores de clonagem, você então pega o gene de interesse, corta e insere no vetor. Existem vários tipos de vetores de clonagem a depender do tamanho do inserto. Então, quando você trabalha com um inserto pequeno, de 100 bases a 10.000 bases, você usa um plasmídio, como o PBR322, o PUC, o PGEN, o PBlueScript, o PET, né? Quando você usa um gene bem grande, né, uma sequência de um enxerto bem grande, até 20.000 pares de base, né? Então, com certeza tem mais de um gene aí nessa parada. Aí você usa fagos, né, que são vírus que infectam bactérias. Quando você quer clonar praticamente um genoma de uma bactéria pequena inteira, né, ó, 50.000 pares de base, aí você usa um cosmídio. Quando você quer, não, eu quero um cromossomo inteiro mesmo, aí você usa cromossomos artificiais de bactérias e também de leveduras, que aí eles são extremamente grandes, né? Podem ir aí, ó, de 100.000 kilobases, né? Então, de 100.000 pares de base até 2 milhões de pares de base, né? Então, você consegue clonar um cromossomo inteiro. Bom, o plasmídio de clonagem, o que ele faz realmente é garantir que a bactéria faça cópias dele mesmo. E aqui nós temos um exemplo de plasmídio de clonagem, certo? Então, o que eles têm? Uma origem de replicação, tá aqui em vermelho, ó. Sempre no mapa do plasmídio vai estar escrito como ORI. Eu nem expliquei, deixa eu explicar melhor. Isso aqui é uma imagem que mostra um mapa conceitual do plasmídio. Então você compra essa molécula da indústria e aí vem no datasheet o mapa dele, esse desenho aqui, que é um mapa conceitual.
né? Ele é um DNA circular e aí esse mapa está mostrando a posição. E aí tem o ORI. ORI é sempre origem de replicação, certo? Aí pode ser ORI-R, ORI-C, né? Vários tipos de origem de replicação. Então, é o que permite a autorreplicação independente do cromossomo. Permite com que o plasmídio faça cópias dele dentro da bactéria sem que a bactéria necessariamente precise passar por divisão celular. Então, independe do cromossomo bacteriano. Isso aqui faz com que ele utilize a maquinaria da bactéria para fazer cópias dele mesmo sem que a bactéria necessariamente esteja numa fase de divisão celular. Em verde, o gene para resistência a antibiótico, ó, marcadinho aqui em verde. Esse plasmídio aqui ele é top, ó, porque ele carrega duas resistências, a ampicilina e a tetraciclina. Aí você me pergunta, por que um plasmídio tem que ter resistência a antibiótico? Aqui, gente, esse gene é o gene que vai dar origem a uma proteína que vai conferir à bactéria uma vantagem de ser resistente a um antibiótico, né? No caso 2. É isso que vai garantir com que esse plasmídio fique na bactéria, porque você vai colocar ele dentro da bactéria e vai botar a bactéria na presença do antibiótico. Ou ela mantém esse plasmídio e produz as proteínas de resistência ao antibiótico, que a informação genética está nesse plasmídio, ou ela morre. Então, você faz com que ela seja obrigada a produzir o seu plasmídio, continuar com o seu plasmídio, expressar as proteínas que estão lá. Neste caso, como é plasmídio de clonagem, não expressa nada, né? Só está ali para duplicar o número de cópias mesmo. Mas obriga a bactéria a ficar com esse plasmídio dentro dela. Porque acredite, a bactéria, se ela não estiver no meio seletivo, no meio com tetraciclina e ampicilina, um meio que vai matar ela se ela não tiver esse plasmídio, ela simplesmente, se ela tiver com esse plasmídio no meio que não tem ampicilina e tetraciclina, ela começa a se dividir e daqui a pouco ela injeta esse plasmídio para fora. Porque a bactéria é muito esperta, ela quer, obviamente, como todos os seres vivos, ela quer economizar energia, né? Ela quer trabalhar com a maior eficiência possível, ela não vai ficar com uma molécula que não serve para nada. Então, esses dois genes de resistência vai garantir essa bactéria uma vantagem. Qual é? Quando você coloca antibiótico no meio de cultura, ela sobrevive. As que não têm o plasmídio vão morrer e ela ganha essa vantagem. Então, é uma relação, né? Onde você obriga ela a manter o plasmídio. Múltiplos sítios de clonagem é onde estão os sítios das enzimas. Então eu posso usar qualquer sítio desse para inserir o meu inserto. Ah, o meu inserto eu fiz lá a PCR e botei sítio para a enzima EcoR1. Então é aqui que a enzima vai se ligar e vai cortar, ó, bem aqui. Então ela vai cortar o meu inserto, vai cortar aqui, vai abrir o plasmídio e o meu inserto vai entrar no plasmídio. Então permite a inserção do DNA exógeno. Olha como que é o polylink, né? Que é o múltiplo sítio de clonagem. Ó, é real isso aqui. Isso aqui é o plasmídio. Ó, aqui tem a origem de replicação. Aqui tem, perdão, o sítio da EcoR1, da KPN1, da BAN-RI1, da SALT, da RINC2, da ACC1, certo? Olha, várias enzimas da RID3 está bem aqui. Então eu posso usar qualquer sítio desse de clonagem. Ah, eu uso a XBA1. Então, beleza, eu preciso cortar o meu inserto com a XBA1 e eu vou cortar o meu vetor, ó, já está prontinho para cortar com a XBA1, certo? É assim que é feito. Então, vamos ver o que você aprendeu, né? Dos dois lados nós temos, então, vetores. Só que desse lado, vetor de clonagem e esse vetor de expressão. Vamos ver. Então, o vetor de clonagem ele tem um gene de resistência a um antibiótico. Beleza. E o vetor de expressão também tem? Vamos procurar? Tem também. Coincidentemente, até o mesmo gene, ó, AMP-R, que é o gene de resistência à ampicilina. É uma bomba de efluxo de ampicilina, uma proteína de efluxo. Então, ó, aqui tem e aqui também tem, certo? Ou pode ser também, né, um gene que quebre a ampicilina. Beleza, que vai dar origem a uma proteína que quebra a ampicilina, melhor dizendo. Então, ó, os dois têm gene de resistência. Origem de replicação eles têm? Achei, ó. O vetor de clonagem tem origem de replicação. E o de expressão? Também tem origem de replicação. Então, qual é a diferença entre os dois? Vamos atrás. Os dois têm múltiplos sítios de clonagem? Aqui, ó, o múltiplo sítio de clonagem está aqui, no vetor de clonagem. E no vetor de expressão está aqui, ó, está dentro aqui. Ó. Esse aqui é o múltiplo sítio de clonagem. Então, qual é a diferença entre eles? É a presença de um indutor de expressão, certo? Que é um promotor, melhor dizendo.
Neste caso, a linha PET22, que são vetores de expressão, tem um promotor chamado promotor T7, né? Além disso, olha, ele carrega dois promotores, o LAC1 e o T7. O que é esse promotor? Lembra quando nós estávamos estudando regulação da expressão gênica lá em bactéria, quando a gente falou do operon LAC? O promotor, ele é justamente o local onde a RNA polimerase vai se ligar para formar a fita de RNA mensageiro. Então, esse PET22, ele tem aqui um promotor T7, onde a RNA polimerase T7 vai se ligar aqui preferencialmente para produzir o RNA mensageiro. Então, a RNA polimerase da bactéria, de uma classe de bactérias específicas, ao invés de ir lá para o cromossoma da bactéria produzir somente os RNA mensageiro dela, privilegia o PET, privilegia esse vetor. Ele vem aqui e aí consegue produzir o RNA mensageiro. Qual é o RNA mensageiro? Justamente da sequência do meu gene, que está logo do lado, tá vendo? Bem aqui do lado. Então, a RNA polimerase vai se ligar aqui e vai formar a fita do RNA mensageiro do meu gene, que eu vou inserir bem aqui, certo? Então, é uma forma de obrigar a bactéria a produzir o RNA mensageiro primeiro, aquele que está lá no meu vetor, que é o RNA do meu gene. Aqui as diferenças, a principal diferença eu já disse, é a presença do promotor, né? Neste caso, o promotor T7 e o LAC1. DNA ligase é a enzima que vai ligar plasmídio e vetor, certo? Ela é uma enzima que liga, né, sequências de DNA, muito simples, né? Então refaz ali as ligações entre as fitas, né? A ligação fosfodiéster, né? E naturalmente ocorre a ligação aqui entre as duas fitas, né? Que é a ligação por ponte de hidrogênio. Vamos às células hospedeiras agora. Qual é a principal? É a Escherichia coli. Por quê? Porque, primeiro, é uma bactéria que confere pouquíssimo risco na manipulação gênica, né? Porque é uma bactéria da nossa flora intestinal, todos nós temos E. coli dentro do nosso intestino, e é uma bactéria que você consegue trabalhar muito bem dentro do laboratório, tomando todos os cuidados, né? Ela cresce muito rápido, a 37 graus. A cada 20 minutos, no máximo, ela faz uma cópia. Então, quer dizer que se você coloca ela para crescer, em 6 horas você já consegue ver a olho nu a formação das colônias. Então, é sensacional, ela cresce muito rápido. Ela é pouco exigente quanto à nutrição, ela cresce meio mínimo, ela cresce meio suplementado, certo? Ela usa extrato de levedura como para extrair suas vitaminas, a glicose como sua fonte de carbono, a peptona e a triptona como suas fontes de aminoácidos. Está muito tranquilo trabalhar com ela, por esses motivos nós usamos a E. coli. A fase de crescimento dela é bem caracterizada, tem uma fase Lang, uma fase Log, onde ela cresce bastante, a fase estacionária e a morte. Nós pretendemos sempre trabalhar até aqui, com bactérias jovens. Quando você coloca no meio, quando ela chega aqui, é hora de parar e proceder com a extração da proteína que foi produzida. Ou, se for um plasmídio somente de clonagem, extração do DNA que foi multiplicado às cópias. Para que ela receba o nosso DNA recombinante, que é o plasmídio inserto, é necessário que ela seja competente. O que é competência? É fazer com que ela fique hábil a receber esse DNA. É uma série de lavagens que nós fazemos para que ela fique habilitada a receber esse DNA, certo? Então, olha aqui uma brincadeira, né? Olha, aquela dali é incompetente. Uma bactéria disse competente quando tem a capacidade de aceitar um DNA estranho. Então, essa daqui é incompetente porque ela não consegue aceitar. Como que a gente deixa elas competentes? Lavando elas com soluções para remover todo o sal. Por exemplo, glicerol 10%. Né? Então, o glicerol vai tirar todo o sal da membrana para que ela possa receber o DNA pelo método que eu vou mostrar para vocês. Então, existem dois métodos para fazer com que essa bichinha, né, essa bactéria, receba o DNA, que é a transformação química e a eletroporação. A transformação química, você tem a bactéria competente, você já lavou ela para tirar todos os sais, você tem o DNA recombinante. Bota os dois juntos, incuba no gelo a 30 minutos, né?
E depois, sabe o que você faz? Você pega a bactéria que estava lá no gelo com o DNA e taca ela a 42 graus por 30 segundos. O que vai acontecer com os poros dessa bactéria? Porque na membrana dela tem as proteínas que fazem o carreamento, né? Aqueles porons, né? Esses poros vão se abrir pelo choque térmico. E aí a molécula de DNA recombinante, por uma questão de concentração, ela vai para dentro da bactéria. Está menos concentrado dentro, então ela entra. Certo? Então você empurra a bactéria, a molécula de DNA recombinante para dentro da bactéria com choque térmico. E aí você repete isso aqui umas 2 ou 3 vezes. A maioria das células vão morrer, aí vamos botar aí 70, 80% das células vão morrer pelo choque térmico, mas as que sobreviverem vão ter o plasmídio dentro delas. Aí, olha só como é que ocorre a transformação química, né? Então, olha, abriu aqui os poros na bactéria e o DNA acaba entrando, né? O DNA recombinante, que é o plasmídio incerto, começa a entrar dentro da bactéria. Agora temos outro método mais bacana ainda, temos esse equipamento no laboratório, que é a eletroporação. Então você faz o tratamento da bactéria normalmente, bota o plasmídio recombinado junto com ela, né, dentro de uma cubetinha pequena de um passo de 2 milímetros ou 1 milímetro de distância. E aí você coloca simplesmente a bactéria numa fonte elétrica. E você vai dar um pulso elétrico de 1,8 volts na bactéria. Tem ideia? Você eletrifica a bactéria, né? E aí esse pulso elétrico faz com que os poros da bactéria se abram e o DNA recombinante entre dentro da bactéria, né? Tem muito mais eficiência, muitas bactérias vão morrer, mas é muito mais eficiente do que a transformação química. O equipamento é caríssimo, mas é muito mais eficiente e nós temos o equipamento, então podemos fazer nas nossas práticas. Pergunta 5. Como que eu sei se a bactéria está carregando ou não o meu plasmídio? Lembra do gene de resistência? É agora que ele é importante. Você pega aquela bactéria que recebeu o plasmídio, né? Pega o pool, né? Ali tem bactéria morta, bactéria que recebeu o plasmídio, bactéria que não recebeu nada, bactéria que recebeu até mais de um plasmídio. Então você coloca ela para crescer no meio de cultura, só que você bota um antibiótico, por exemplo, ampicilina. Então, a bactéria que recebeu o plasmídio, perfeito. Ele tem o gene que vai dar origem a uma proteína que vai dar resistência à bactéria ampicilina, então ela vai sobreviver. Quem não recebeu, já era, morreu. Só vai ficar quem recebeu, que é quem a gente quer. Quem recebeu o plasmídio, que é a célula recombinante. Certo? Então aí nós temos os clones recombinantes ali dentro do meio. Olha só que legal. Aqui é uma placa de cultura, né? E você tem, cada ponto desse é uma colônia de bactéria. Essa placa tem ampicilina. Só as bactérias que receberam o plasmídio, que tem o gene de resistência à ampicilina, vai crescer, certo? Então, olha, cada colônia dessa foi um indivíduo que recebeu o nosso plasmídio recombinante, nosso DNA recombinante, tem o gene de ampicilina e está sobrevivendo. Aqui foi quem se lascou tudinho, né? Aquelas que não foram transformadas é o controle negativo. Elas não vão crescer no meio sem a resistência à ampicilina, porque a ampicilina vai estar matando todo mundo aqui. Beleza? Também é possível fazer a seleção com a técnica do X-Gal. Lembra lá que no nosso vetor nós tínhamos um gene também, que é o gene LAC-C, vai dar origem a uma enzima chamada beta-galactosidase, que quebra uma molécula parecida com a galactose, chamada X-Gal. A diferença é que o X-Gal é uma molécula análoga à galactose, e quando ela é quebrada, ela vai dar uma cor, né? E aí, qual é a sacada aqui? O teu gene que você está inserindo no vetor, ele entra justamente onde está o gene da LAC-Z. Ele corta o gene, né? O vetor vai ser aberto fragmentando o gene do LAC-Z. E aí o teu gene vai entrar ali no meio. Então, se a tua colônia, se a tua bactéria recebeu o vetor com o inserto correto, ela não vai quebrar o X-Gal, ela vai ficar branquinha. Por quê? Porque o teu inserto entrou bem onde estava o gene que quebraria o X-Gal, que é o gene da beta-galactosidase. Né? Então, olha, fragmentou o gene aqui. Ó. O gene tem um pedaço aqui, outro pedaço aqui, o teu gene entrou no meio. Então, é claro que não vai produzir uma proteína capaz de quebrar o X-Gal, certo?
então a colônia fica branca. Se deu errado e aquela tua bactéria recebeu plasmídio sem um inserto dentro dela, sem um DNA que tem um inserto aqui, né? Vai dar azul. Então, é uma forma de você selecionar. Então, se você tiver um gene de resistência à ampicilina, como tem aqui esse vetor, e ainda ter o gene LAC-Z, que vai configurar a beta-galactosidase, aí é muito bacana que você identifique exatamente a bactéria que tem o seu DNA recombinante com o teu inserto no lugar certo. A bactéria tem um DNA recombinante? Eu sei que tem porque está resistindo, crescendo no meio com a ampicilina. E o meu gene está no lugar certo? Eu sei porque ele entrou no lugar onde está o gene LAC-Z, cortando, né, ele no meio, e ele não vai produzir a beta-galactosidase, que não vai quebrar o X-gal, então a colônia ficou branca. Aqui como que se faz, né? Então você coloca ali a bactéria já na placa, onde já tem o X-gal e a ampicilina, incuba por 16 horas a 37 graus. E aí você vai procurar qual colônia? A colônia branca. Então a maioria das colônias vão ser azul. Então você tem que ter um olho clínico para achar aqui no meio colônias brancas. Olha, aqui tem uma, ó. Você não vai conseguir ver daí porque só na sua apostila. Mas tem várias colônias brancas, mas a maioria vai ser colônias que estão carregando o plasmídio, mas o plasmídio não está com o teu inserto dentro. E aí você então elimina todas essas possibilidades. Você poderia ter uma célula com um inserto, né? Com plasmídio com inserto. Você poderia ter uma célula com plasmídio sem inserto e uma célula sem plasmídio. As sem plasmídio vão morrer porque elas não têm o plasmídio, então a ampicilina vai matar todas. Aí ficaria essas duas opções. Você pode ter a célula que tem o plasmídio, mas não tem o inserto. E as células que têm o plasmídio e o inserto. Aí você diferencia pelo gene LAC-Z. Né? Então a presença do LAC-Z, né, vai fazer com que as células que têm o plasmídio, sem o inserto, porque o inserto entraria lá na posição do LAC-Z, vão ficar azuis. E as que têm o plasmídio vão ficar, com o inserto, vão ficar brancas. E assim a gente consegue definir. Pergunta 6. Agora, por que clonar genes? O sequenciamento do DNA, separação de fragmentos de DNA de clones independentes, estudar transcrição e tradução, estudar a expressão funcional de genes, sintetizar proteínas para a produção de anticorpos, por exemplo, sintetizar proteínas para o uso terapêutico, produção de vacinas recombinantes, e etc, e etc, e etc. E agora dois casos interessantes do Good Rice Story, né? Que o arroz, ele tem pouca vitamina A. E a vitamina A, ela é uma vitamina muito importante, como nós estudamos, está relacionada à visão, né? Pode causar xeroftalmia, pode causar severidade de doenças como diarreia e sarampo. Então, é um problema de saúde pública a ausência de vitamina A. E uma boa parte da população mundial come arroz. Então, olha aí que veio a ideia. Por que a gente não faz com que o arroz tenha mais vitamina A na sua composição natural? Né? E aí os cientistas fizeram o quê? Observaram que o arroz tinha ausência dessas vitaminas aqui. Ó. Aqui nós temos o análogo da vitamina A, né? a molécula precursora, melhor dizendo. E aqui você tem a vitamina A, ó, o beta-caroteno, certo? O arroz fica branquinho porque ele é deficiente em vitamina A, né? Ele tem pouca vitamina A porque ele não tem essas enzimas aqui, ó. Fitoona sintase, né? E a caroteno desaturase, essas duas aqui, e essa licopeno beta ciclase. Então, falta essas enzimas. Então, o que foi feito? Foi feita uma via no próprio arroz para inserção de enzimas que possam finalizar o ciclo de produção, lá do isopentil difosfato até o beta-caroteno, que é a vitamina A. Então, as enzimas que faltaram foram inseridas no arroz através da transgenia, né, utilizando técnicas da biologia molecular, técnicas do DNA recombinante. E agora nós temos o arroz
Gold Rice, que é o arroz, né? Com essa cor de ouro, que é o arroz cheio de vitamina A. Um outro exemplo também legal é do Flarsard, né? Que é um tomate da Calgene, que ele foi feito para que o tomate tivesse uma característica organoléptica e de conservação muito boa. O que acontece? O tomate normal, ele vem verde da produção. Quando ele chega no mercado, é que eles vaporizam no tomate o etileno e aí ele amadurece rápido. O tomate da Calgene, ele amadurece na planta. Então ele vem vermelhinho da planta. Só que se a gente deixar o tomate normal amadurecer na planta, quando ele chegar no mercado, ele está todo lascado, todo machucado e ele já vai estar apodrecido, né? Começa o apodrecimento. Esse transgênico não, ele amadurece, mas ele se mantém firme depois da colheita. Então o que eles fizeram aqui? Aqui já é outra técnica. Não inseriu o gene dentro do tomate. Inseriu uma sequência que dá origem a um RNA mensageiro que vai inativar um RNA relacionado a uma enzima que amolece o tomate, que é a poligalactoronase. Então veja, foi inserido um gene que dá origem a um RNA mensageiro que não vai produzir nada, ele só vai se ligar ao RNA mensageiro de uma enzima natural do tomate, que apodreceria ele, amoleceria ele, inibindo o RNA mensageiro da enzima. Não tem enzima, então o tomate fica madurinho por mais tempo. Tá vendo como a tecnologia do DNA recombinante é importante? Essa é a pergunta de número 7. Aqui estão as nossas referências. Como eu disse, a aula ia ficar um pouquinho grande, né? Se atentem aí ao desafio da disciplina, né? Nas etapas finais da disciplina. Veja aí no seu AVA do que eu estou falando. Muitíssimo obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.